dia. O presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, também conosco. Vinícius Leal, Otávio Guedes, como disse, participam dessa entrevista. Muito bom dia a todos. Começo perguntando, Gouveia, qual a sua expectativa, para a aprovação e para o uso desse autoteste aqui no Brasil? Bom dia de novo. Muito bom dia, Beth. Bom dia aos colegas aqui de bancada. O autoteste é uma grande ferramenta que vem complementar aquelas outras que já estão à disposição. Em diagnóstico não existe uma bala de prata. O que existe, sim, é o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. E assim, a expectativa é que o autoteste venha nos ajudar a complementar esse esforço de diagnosticar, seja para o fim individual da própria pessoa, de dar uma luz ou uma informação que seja preliminar, e ajudar também na questão da contenção, e aí através de dados epidemiológicos, que é algo a ser discutido, com uma informação mais coletiva, e aí sim como ferramenta para a saúde pública. A expectativa é que o autoteste possa ser, a partir desse pedido, dessa provocação do Ministério da Saúde, avaliado como solução de diagnóstico pela Anvisa em pouco tempo. Esse é um tema que as sociedades médicas, junto com a CBDL, têm discutido já há algum tempo, inclusive com a própria Anvisa, num workshop internacional em dezembro, de tal forma que já existe pelo menos algum tipo de subsídio para se avançar e rapidamente ter uma resolução, mesmo que seja em caráter emergencial. A indústria, por outro lado, só para complementar a minha colocação, ela já tem se preparado mundialmente e até aqui no Brasil para trazer algumas boas soluções de forma muito rápida. Os Estados Unidos já têm uma encomenda oficial de mais de 1 bilhão de testes pelo governo Biden, e as indústrias estão correndo realmente, aumentando turnos e avançando com a produção para isso. E pela OMS a gente tem uma outra solicitação através de um grupo que é de aceleração ao acesso ao diagnóstico, em que a FIND, que é uma organização mundial, a pedido da OMS, já desenvolveu alguns fornecedores para outro bilhão de autotestes a serem distribuídos para os países em desenvolvimento, exatamente com o intuito de tentar controlar a pandemia o mais rápido possível. Carlos, é o Otávio Guedes, aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Tudo bem, Otávio? O que o senhor chama de resposta muito rápida, objetivamente, a partir da aprovação da Anvisa, da eventual aprovação da Anvisa, em quanto tempo teremos nas farmácias disponíveis testes suficientes para a demanda para o brasileiro comprar? E se o senhor teria ideia do preço médio? Aqui no Rio de Janeiro nós estamos pagando entre 150 e 180 por esse autoteste. Bom, resposta rápida é considerando o processo regulatório tradicional da Anvisa. Normalmente você teria numa situação dessas primeiro, várias discussões com o setor regulado, ou seja, com a indústria, com sociedades médicas, laboratórios. Depois disso, teria um esboço de uma proposta de resolução. Isso iria para uma consulta pública. A consulta pública teria de 30 a 90 dias para um posicionamento, consolidação dos resultados, uma audiência pública e aí sim seria então uma proposta final de resolução encaminhada para a diretoria colegiada que analisaria, discutiria, aprovaria e aí sim seria a publicação. Então, o processo tradicional demoraria, de 4 meses, numa expectativa otimista, até 1 ano. Nessa situação que nós estamos vivendo e seguindo o exemplo que a Anvisa adotou em março de 2020, em que em poucos, um mês e meio, ela soltou resoluções autorizando o registro em caráter também emergencial de produtos de diagnóstico, a gente estima que até fevereiro a gente já tenha a resolução publicada e que em março já possa ter os primeiros registros. Provavelmente a Anvisa deve adotar um caráter de fast track, ou seja, de um registro em ordem prioritária para esses autotestes, de tal forma que as empresas que já têm o produto pronto ou já em fase de desenvolvimento final possam rapidamente submeter os seus processos. Em relação a preço, eu estimo que o preço seja bem abaixo do que você indicou, até porque não haverá o serviço farmacêutico.
Nas farmácias, hoje você tem a venda do produto mais a assistência farmacêutica, que é exatamente o serviço. O produto, o autoteste, eu repito, ele não substitui os demais, ele se complementa como uma informação adicional. E então ele pode ser comprado na gôndola e vai ser usado em casa, no escritório, onde a pessoa quiser. E não necessariamente é só para uso privado. O próprio governo, o próprio Ministério da Saúde pode adotar autotestes dentro da sua política de saúde pública, no mesmo modelo que faz atualmente com o autoteste de HIV, em que você tanto pode comprar na farmácia ou você pode ir a uma UBS, uma unidade de saúde, e pedir 1 ou 2 exemplares para uso também domiciliar. Bom dia, presidente. Aqui Vinícius Leal, de Brasília. Uma pergunta: em que casos esses autotestes não vão substituir os testes convencionais? Por exemplo, se a pessoa apresenta sintomas, faz um autoteste e o resultado dá negativo, ela precisa então fazer um outro exame, um que não seja autoteste? Bom, por exemplo, o autoteste ele não serve para indicação de uma situação prévia a uma cirurgia. Por exemplo, a pessoa vai ter uma cirurgia, precisa estar certa de que ela não tem nenhum risco de ter Covid e precisa ir. Então, seria o caso de um PCR. A pessoa vai... Aí tem várias situações, mas, por exemplo, ela vai viajar ou vai visitar uma pessoa, um familiar, e teve uma situação de contato com outras pessoas. Quer ter uma certeza adicional? Ela não tem sintomas. Pode fazer o autoteste. Tem sintomas? O ideal é sim buscar uma unidade de saúde ou até uma farmácia. No momento em que nós estamos vivendo, em que há uma corrida exacerbada por conta da combinação, que infelizmente está acontecendo, a tempestade perfeita, Ômicron com incidência da H3N2, os postos de saúde lotados, as farmácias lotadas, hospitais com um número crescente de casos. A pessoa, mesmo com sintoma, ela pode fazer o autoteste, seria o caso perfeito para isso, para ela evitar uma ida desnecessária à farmácia. Se ela tiver um resultado negativo, possivelmente é uma gripe, possivelmente tem outra razão, não seria o Covid. A correlação dos testes rápidos com o PCR ela é boa, mas um teste negativo ele não necessariamente garante que a pessoa não está infectada. Se foi uma infecção recente, ela pode estar naquilo que a gente chama da janela imunológica, ou seja, o vírus ainda não se desenvolveu, não cresceu a ponto de ser detectado pelo teste. Então, se os sintomas persistirem, é necessário que a pessoa faça um segundo teste. E aí eu trago o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra tem usado os autotestes de forma muito frequente, por exemplo, para passageiros que estão chegando no país. Antes de viajar, a pessoa já faz um teste rápido de antígeno. Chegou na Inglaterra, faz outro teste na chegada. A autoridade inglesa ela entrega 2 ou 3 unidades para o viajante, para ele repetir o teste no hotel ou em casa a cada 3 dias, exatamente para se assegurar de que ele não teve nenhum tipo de infecção no meio do caminho ou que estivesse ali incubada, entre aspas. Gouveia, então sigo nessa linha, fazendo até uma provocação para discutir a questão do risco, né, dos autotestes que vem para justamente aumentar o controle da pandemia e que, se feitos de maneira errada ou usados, fiz o autoteste, estou negativa, eu posso entrar no show, mas fora do período de infecção da doença, feito, claro, a pessoa comum não tem a mesma habilidade de um enfermeiro para fazer um teste bem feito, então você tem esse risco também, né? Claro, por isso que ele se chama autoteste, ele é direcionado a uma população leiga, então toda a embalagem, a rotulagem, a bula tem que ser adequadas para essa população. Só para citar novamente o exemplo do HIV. O autoteste de HIV, quando ele foi lançado, teve uma polêmica enorme. Mas o que a própria Anvisa fez? Ela exigiu que as empresas apresentassem um estudo de usabilidade, que é uma avaliação junto com uma população representativa do resto da população. Eles indicam ali pelo menos 100 pessoas
de ambos os sexos, faixas etárias diferentes, nível de escolaridade diferente, socioeconômico e, se possível, origem geográfica, regionalidades. E com isso, você faz essa avaliação com esse grupo para ver se as pessoas conseguem abrir a caixa, olhar o rótulo, seguir os passos, 1, 2, 3, e ter o resultado. E, finalmente, se sabem interpretar. Se a maioria daquele grupo ali conseguir, obviamente o produto, então, está apto. Se não conseguir, a própria empresa tem que, internamente, desenvolver um produto melhor que possa permitir a maioria da população ter um acesso a uma informação adequada. Então, o autoteste, eu repito, ele não é a bala de prata, ele se complementa a outras ferramentas, dando mais agilidade. E no caso do diagnóstico, o que é mais importante é a precocidade. O teste precoce e preciso, ele permite o acesso a uma terapia cada vez mais eficaz. Então, ele reduz o custo. Uma pessoa que possa, de forma precoce, verificar essa possível infecção, mesmo que seja em casa, o que ela vai fazer? Automaticamente, primeiro, ela já vai ficar atenta, ela provavelmente não vai ao show que você mencionou, ela vai buscar uma confirmação, se ela estiver preocupada, ela vai buscar essa informação onde? No laboratório, e tendo a confirmação, ela muito mais precocemente do que seria o normal, ela já vai buscar o tratamento. E, por fim, ela vai informar todos os seus contatos para que eles testem também. É o que a gente chama do rastreamento de contato. Então, o autoteste ele vem trazer uma informação antes do que ela normalmente seria possível. E numa época em que toda a nossa população está acostumada com o smartphone, com transação eletrônica, com Pix, enviar imposto de renda pela internet, por favor, é óbvio que a nossa população tem toda a condição e capacidade, sim, de se empoderar dessa ferramenta pouco a pouco que vai surgindo. E eu diria, não apenas para o Covid, o autoteste seria uma ferramenta muito interessante para outras epidemias que nós vivemos, como a sífilis, por exemplo, ou hepatite C, que é uma doença silenciosa com tratamento já disponível no SUS. E as pessoas que não sabem que estão com hepatite C acabam não tendo acesso. Então, o diagnóstico evoluiu muito, ele tem essas várias possibilidades, hospital, laboratório, farmácias e até mesmo agora, se tudo der certo, no lar do paciente, do cidadão. Presidente, é interessante o exemplo do imposto de renda, ou seja, o Estado confia no cidadão para arrecadar, mas não confia para fazer autoteste. Eu tinha até um exemplo que era pior, eu dizia, se o brasileiro não souber botar um cotonete no nariz, suspende a venda de supositório, porque é muito mais difícil. Mas não é isso que eu quero falar, não. A minha pergunta é outra. Eu estou absolutamente desanimado com a entrevista do senhor. Por quê? Porque eu não acredito que a gente vá ter indústria disposta a vender para a farmácia, porque se está o governo americano, a demanda de 1 bilhão, a demanda da OMS, aqui vai ser varejo, e a indústria não vai privilegiar o varejo. Ou seja, se o governo resolvesse comprar, tudo bem. Pela lógica de mercado, assim, pode liberar, mas a indústria não tem interesse na venda para as farmácias? Tem, a indústria tem interesse em aumentar a disponibilidade, permitir a pulverização do diagnóstico. Ontem, em consulta com os principais associados nossos, eu cheguei, Otávio, em um número de pelo menos 10 milhões de testes, de autotestes, como capacidade produtiva disponível no Brasil. Não é totalmente disponível, teria que haver uma realocação de produto. Isso no Brasil. A indústria internacional tem também, como eu falei, uma disponibilidade crescente, já tem investido muito rapidamente nisso. E eu repito, a mesma indústria que vende o autoteste ou vende o teste rápido, ela também tem o teste laboratorial. Então, o que nós procuramos aí como indústria do diagnóstico é trazer verdadeiras ferramentas que se complementem. É o teste do PCR, é o teste ELISA, quimiluminescência, é o teste rápido e o autoteste, que não vai ser um volume tão grande, porque ele vai ser um complemento e que pouco a pouco pode se adaptar ao nosso estilo de vida, trazendo essa informação como é o teste de gravidez.
ou o teste de diabetes, que já são hoje verdadeiros aliados aí em muitos dos domicílios, para manter uma informação de monitoramento de tratamento ou caso da gravidez, para saber se a pessoa está ou não grávida, né? Então, eu acho que eu enxergo a indústria, sim, interessada, mas não como o único produto. Ele vem um produto adicional. E imagino que o próprio governo vá comprar, sim, seja o governo federal ou até os governos municipais. A gente tem que lembrar que a saúde pública ela é responsabilidade de uma forma tripartite. Então, o governo federal, estados e municípios. Então, o próprio município, tendo uma diretriz do Ministério da Saúde, ele pode adotar como uma ferramenta para a sua região, para o seu município, ajudando aí na cobertura do diagnóstico. Presidente, Vinícius Leal de novo aqui de Brasília. Vocês têm aí algum dado a respeito da adesão, a forma como esses autotestes estão sendo distribuídos no mundo? Pergunto no seguinte sentido: se lá fora, nos outros países, isso vem mais na forma de empresas, escolas, instituições buscarem para os seus grupos, ou se existe um percentual maior de pessoas que vão à farmácia e compram individualmente? Isso porque o Brasil tem um histórico de acesso à saúde de forma pública e existe uma questão de poder aquisitivo também. O senhor entende que aqui no Brasil a forma de adesão aos autotestes vai ser mais nessa forma com grupos, com instituições, escolas, empresas, seus funcionários, alunos, do que individualmente a pessoa indo às farmácias? Bom, excelente pergunta. E o que eu diria é que cada país tem a sua característica. Então, a Inglaterra, eu citei o exemplo da própria autoridade aeroportuária distribuindo os autotestes para os viajantes. Existem situações de escolas que têm testado, o caso da Inglaterra também, quando tem aula presencial, 2 vezes por semana, tanto professores quanto alunos. Para ida a visitas a pessoas mais vulneráveis, então muitas vezes a pessoa busca. França e Itália têm usado, França, se eu não me engano, e Alemanha têm usado muito a farmácia como ponto de distribuição. Em alguns deles, eu acho que existe até a questão do reembolso, você consegue ter direito a um ou demais testes de graça. No caso da Alemanha, acho que tem sido pago. Itália tem distribuído para as pessoas, porque houve uma superlotação dos postos de saúde com o advento da Ômicron. Então, as autoridades públicas começaram a distribuir gratuitamente para as pessoas. Aqui no Brasil, eu imagino que quem tenha a preocupação de se monitorar vai tentar comprar com mais frequência, e aí a farmácia vai ser o ponto, com um preço abaixo do preço que hoje a gente vê para o teste rápido, mas eu imagino que a opção da distribuição pública ela vai ser muito importante, principalmente para as populações mais vulneráveis e onde haja, por exemplo, uma superlotação das unidades de saúde pública. Então, ele vem como uma ferramenta adicional para evitar essa ida desnecessária, muitas vezes, a um posto. E imaginem, época de chuva, a pessoa vai para um posto, começa a chover, entra todo mundo dentro daquela unidade. A unidade é pequena, se a pessoa não estava com Covid, talvez saia de lá infectado. Então, quanto mais a gente puder evitar essas idas desnecessárias, elas seriam bem-vindas, né? E aí o autoteste, novamente, ele vem com uma ferramenta complementar para dar uma informação preliminar, uma informação inicial para quem sabe dar ou um acesso acelerado ao tratamento, quando ele estiver disponível, ou então, pelo menos, evitar a ida quando a pessoa estiver negativa. É um recurso adicional, né? Agradeço Sim. muito sua participação, Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente executivo, né, da Associação Brasileira de Diagnósticos Laboratoriais. Vinícius Leal, Otávio Guedes continuam com a gente aqui no Em Ponto. Muito obrigada. Obrigado, Beth, Vinícius, Otávio. Foi um prazer participar aqui da bancada e me coloco à disposição. E cuidem-se, por favor. Todos nós. Obrigada. Obrigada.